bem-vindos ao Liberty Ucrânia hoje. Recebemos Denis Yelizevich, empresário, e Serhiy Dorotish, líder do Safe Pop. Sejam bem-vindos. Saudações. Quis trazer dois convidados ao programa, ambos apoiando o bem-estar e a prosperidade da Ucrânia. Cada um tem sua visão de como resolver a situação. Agora, vamos às notícias urgentes de hoje. O que está acontecendo? Os ucranianos enfrentam sobrevivência, filas por comida e falta de luz, água e aquecimento durante a guerra. Agora as pessoas discutem as buscas que ocorreram na casa da Yulia Tymoshenko. Sobre o que as pessoas estão falando, vou contar para vocês, nossos convidados. Hoje, Denis diz que as velhas elites devem desaparecer, ou seja, elas não conseguem mudar nossa economia para melhor. Já Serhiy acredita no seguinte, que é justamente Yulia quem pode ajudar os empresários individuais a sobreviverem nessa situação e, assim, reformar a economia. A pergunta para você é, Yulia Volodymyrivna é hoje realmente uma salvação para a economia? Ou uma oportunista política que usa críticas para voltar ao poder? Sim, você é dinheiro em espécie no valor nominal de $100. Posso te enviar isso pelo Signal no celular? Você pode fazer isso agora mesmo ou só depois da aprovação? Só depois da aprovação. Então manda no Signal. Eu aviso no Signal. Permita-me, senhora Tetiana, corrigir um pouco. Acredito que Tymoshenko representa a realidade ucraniana. Por quê? Claro, eu também gostaria que as velhas elites sumissem. Mas isso seria revolucionário e com a Ucrânia em guerra não é possível agora. Qualquer vácuo de poder, mesmo que momentâneo, será aproveitado pelo nosso inimigo do leste. E ele certamente vai se aproveitar disso e a história vai se repetir em espiral. Já existiu a República Popular da Ucrânia, com Grushevsky, Skoropadsky e os heróis de Krut, jovens patriotas e românticos que foram destruídos. E agora, infelizmente, não é possível um caminho revolucionário. E se olharmos para a história em diferentes países, a guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Após o fim da guerra, devido ao congelamento, digamos assim, do conflito, a guerra lá, aliás, ainda não terminou, não há um acordo de paz completo, lá existe um cessar-fogo. Houve anos terríveis e difíceis, marcados por uma ditadura militar. Conversei com sul-coreanos que não quiseram voltar dos Estados Unidos da América para a Coreia do Sul, mesmo o país estando completamente diferente agora. Eles recordam tempos difíceis para evitar que passemos por isso novamente. Para nós, pode ser ainda pior, uma guerra civil com vítimas mais terríveis. A gente sempre acha que já chegou ao fundo do poço, mas todo dia nos mostram que é possível afundar ainda mais. Acredito que para salvar os ucranianos, é necessário aceitar um acordo com o menor dos males. Ninguém tem elite, ninguém duvida que não é só a política que está podre, nossa sociedade também está podre. Observem a buzificação, a celebração das fronteiras fechadas e o porquê você não está na linha de frente. Ou seja, a sociedade está doente e assim é muito difícil promover uma mudança revolucionária. Por isso, é preciso usar os políticos menos comprometidos para, durante o período de transição, criar a possibilidade de que o verdadeiro grão saudável possa germinar. No programa anterior citei Denis Yelizevich, que tem ambições políticas, diferente de mim. Para que ele as realize, é preciso um período de transição. Ele está há muito tempo no exterior e não pode voltar à política agora devido a limitações legislativas. Não podemos simplesmente destruir a legislação. Bem, eu diria que isso é um risco. Acho que isso pode ser feito gradualmente, de forma evolutiva, com pressão e controle. E não há santos. Certo, vamos passar para Denis, vamos combinar que cada um vai falar aproximadamente o mesmo tempo. Você controle o tempo, assim será melhor. Certo, foram só 2 ou 3 minutos. Lembro que você falou das ambições do Denis e o que ele vai fazer. A pergunta é, o que fará sem um governo de transição, caso chegue ao poder, já que Yulia Tymoshenko está sendo cogitada para esse órgão?
E quem é ela? Ela é uma oportunista política ou ela trabalha para o bem dos empresários? Yulia Tymoshenko é oligarca acima de tudo. Quero corrigir o Sergei. Nunca declarei ambições políticas explícitas. Eu posso até querer talvez ser presidente, mas ainda é preciso tomar a decisão de realmente seguir esse caminho. Eu não tomei essa decisão nem de longe, pode até parecer assim de fora, eu concordo, mas eu realmente nem cheguei perto disso. Sobre a Tymoshenko, pelo que sei, deixo o Sergei confirmar se é verdade que Yulia Tymoshenko é parceira política dele. Sinceramente eu não sei, ouvi esse boato e entendo a fala dele. Mas, na minha opinião, qualquer meio termo é uma sentença para a Ucrânia. Já passamos por isso, mesmo com esforço, durante e após o Maidan de 2014. Só um pouquinho para lá, Yatsenyuk ainda é um pouco melhor do que Yanukovych, tititi daqui, tititi dali e pronto. Yulia, aliás, saiu da cadeira de rodas, de salto alto. Como tudo isso terminou? Terminou em fracasso. Meias medidas não servem quando há algo a perder. É preciso ser radical. Essas pessoas que já tiveram ou estiveram próximas ao poder na Ucrânia devem ser banidas da vida pública para sempre, sem exceções. Antes, na época do Yanukovych, a proibição foi temporária e todos voltaram. Kiper, compadre do Ermak e chefe da administração militar de Odessa, continuou trabalhando normalmente, mesmo proibido de exercer cargos públicos. Enfim, está uma bagunça total, então não tem nem o que discutir aqui. Li hoje um post do Dubinsky dizendo que Tymoshenko pode ser vista como possível negociadora com Putin, uma figura de compromisso. O Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia está envolvido e o conflito com os globalistas a prejudica. Se Yulia Tymoshenko for corrupta, o escritório provará isso. Então, no final das contas, todos acabam sendo a favor de que ela represente a Ucrânia. Eu sou contra. Eu sou contra o Zelensky. Eu sou contra a Tymoshenko. Eu sou contra o Poroshenko. Eu sou contra os globalistas. A posição é razoável. Também sou contra os globalistas. Definitivamente contra o Zelensky e contra essa bagunça que está acontecendo e definitivamente contra o fato de que os velhos políticos estão fechando as portas para o futuro. No entanto, vou dizer mais uma vez, veja, você está certo no que diz, mas está falando sobre um caminho revolucionário. E quem vai fazer isso? Ou seja, acaba ficando no vácuo. Ou seja, contamos que a sociedade vai gerar algum, vamos dizer assim, hoje em dia, um desconhecido. Não tem ninguém tão famoso assim. Porque temos que admitir que Tymoshenko ela é uma política de destaque, não em termos de reconhecimento, mas em termos de notoriedade. Ou seja, esperar que alguém assuma isso e reformule toda a legislação, já que a maioria das leis, e Eliseievich concorda comigo. Ela nem vale o lixo onde deveria estar, já que isso está definido. Quem fará isso? É um caminho revolucionário, pode-se apostar tudo, mas é arriscado. Isso provavelmente seria o colapso da Ucrânia e de seu Estado, pois sem um agressor externo isso seria possível. Mas se a frente cair, a Rússia avança, como em 1918, até Lviv, ou onde quiser. Por isso, existem esses riscos. Sem falar que isso é guerra, destruição, confronto civil, sem mencionar que temos um monte de grupos armados, vamos falar abertamente, formações bancárias. Bem, senhor Elisevich, nós estamos falando sobre isso, tanto você quanto eu, só que em línguas diferentes. Esses grupos armados são, na verdade, assassinos. Esses mesmos bandidos são bandidos vestidos como forças armadas da Ucrânia. E só algum tipo de autoridade pode contê-los. De jeito nenhum. Não estou defendendo Tymoshenko, só somos parceiros políticos agora. Por quê? Como movimento, entendemos isso, como você mencionou em suas transmissões, e eu também. O Estado está gradualmente limpando o campo do empreendedorismo. Primeiro com as caixas registradoras, depois com o sistema de administração eletrônica do Imposto sobre Valor Agregado, depois regularmente com regulações e agora com o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado já está sendo aplicado a pessoas físicas empreendedoras, o imposto mais corrupto. Aquele que não existe nos Estados Unidos da América, contra o qual ambos somos consistentemente contra e sabemos que sozinhos não resistiremos. Se em 2019 a 2021 nós eu organizava e assumia a responsabilidade pelas manifestações, agora não conseguiremos realizar uma manifestação. Estou registrado como agente do Kremlin há muito tempo, com o envolvimento do Medvedchuk. Nem sei mais quem participa. E quem levar as pessoas para fora agora vai colocá-las em risco, porque tem um monte de marginais que simplesmente vão começar a atirar nas pessoas. Esse risco existe. Vão ordenar o ataque, são marginais.
A guerra trouxe essa escória à tona, agora em destaque, falando sobre guerra até 2035 e além. Por isso apoio esse caminho pacífico, apesar dos riscos. Você tem razão ao dizer que pode ser outro engano, como fizeram Petro Poroshenko e Arseny Yatsenyuk. Mas afinal, o que vale mais? A vida humana ou esse risco? A revolução foi de dignidade, criada por gênios e realizada por românticos e idealistas. E quem se aproveitou foi o canalha, Poroshenko. Bem, isso é verdade, e agora há o risco de que nos aproveitemos também. Naquela época houve uma revolução, mas agora estou falando sem revolução. Então conte mais detalhadamente sobre o mecanismo. O mecanismo é o seguinte, vocês assinaram um memorando. Assinamos um memorando com Timoshenko, que assumiu obrigações. Ela virou parceira política porque só ela respondeu quando procuramos todos. Talvez Poroshenko responda, veja, nós nos dirigimos a todos com uma carta aberta. Achei que Poroshenko pudesse se arrepender ou se redimir, mas nada disso aconteceu. Só Timoshenko respondeu. Pensei que, apesar das minhas críticas a Zaluzhny, que quer defender a Europa com mulheres, talvez viesse uma mensagem dele, de Budanov, ou de alguma nova força. Não apoio militares no poder, mas precisamos de apoio. Colocar pessoas sem força política, apoio jurídico, divulgação ou acesso ao microfone é perigoso. Ninguém respondeu, só Timoshenko. Aproveitamos isso, assinamos e publicamos um memorando detalhado, já registrado para evitar o que houve com Zelensky e sua frase geral sobre pessoas físicas empreendedoras. Já explicamos o que precisa ser feito, inclusive sobre o imposto sobre valor agregado, e estamos tentando colaborar com ela. Combinamos que não entraremos no partido. Mantemos nosso grupo empresarial com objetivos estatutários focados na defesa dos direitos e liberdades, especialmente o direito a um empreendimento fácil, livre e simples. Se ela cumprir o que prometeu no memorando, vamos apoiá-la e perguntar: quem mais? Estamos em uma discussão acalorada no movimento. Dizem, Dorotich, você se vendeu. E eu pergunto, quem? Diga com quem. Todos respondem, melhor não com ninguém. Estamos esperando até sermos destruídos. Depois da guerra será tarde. Não restarão empreendedores, nem economia, só ditadura e nem economia planejada. Então qual é o objetivo? Para que o imposto sobre valor agregado de 20% não seja implementado. Suponha que vocês conseguiram isso. E o que acontece depois? Não, depois disso temos muita coisa ainda. O imposto sobre valor agregado é só agora, como um marcador que uniu todo mundo. O próximo passo é, de fato, a implementação. E no nosso memorando está escrito, é uma cópia do sistema tributário americano, com algumas exceções. O imposto sobre propriedade na Ucrânia é restritivo, não precisa ser implementado agora. Eliminar o imposto sobre valor agregado para todos os negócios, não só para pessoas físicas empreendedoras, deve ser uma escolha do negócio. Deus nos deu duas mãos. Deve existir um sistema geral com imposto sobre valor agregado e outro simples com imposto fixo. O negócio escolhe entre o simples com imposto fixo ou o geral com otimização e contabilidade. Depois, desregulamentação. Qual é o modelo britânico One In, Two Out? Ao adotar um documento regulatório, nosso programa está pronto. 2 documentos regulatórios devem ser cancelados. Tem muitos lá. Cancelamento da taxa de transporte de gás, nós já estabelecemos isso. Formação transparente de tarifas para serviços de eletricidade e utilidades, transparente para que possamos entender, nós também aprovamos isso. Isso tudo é trabalho de instituições públicas e assim por diante. E além disso, abrimos ainda a possibilidade de complementação, expansão, até onde isso vai chegar. Bem, eu sei com quem estou sentando à mesa de negociações, eu conheço a política, ela é dura, mas essa é uma chance que não podemos deixar passar. E eu agarro essa chance, meus colegas também agarram, porque sozinhos entendemos que não conseguimos mudar. Fazer uma revolução é perigoso, eu mesmo sou impulsivo, assim como vocês. Mas é preciso entender que a Ucrânia já derramou muito sangue. Bem, veja, com base no que eu vi, tudo o que Sergei contou, eu imaginei para mim mesmo. Digamos que isso vá se tornando realidade aos poucos. E eu não acredito que Timoshenko vá cancelar o imposto sobre valor agregado do qual todos eles se alimentam há 30 anos. Eu simplesmente não consigo imaginar isso na minha cabeça. Isso é paliativo e você cita um plano, mas é preciso que alguém proponha um projeto de lei na Rada Suprema e que ele seja votado. Você mesmo disse que não entra no partido Nabat Kivshina.
Ela já apresentou o projeto de lei. O primeiro passo será impor moratórias sobre o aumento de impostos, uma ação concreta. Enquanto outros só falam, ela age. Vamos corrigir. Você analisou bem, pode haver esse golpe. Lá, em algum momento, dizem: aqui não vamos mais adiante. E então vamos dizer: bem, então não estamos com vocês. Vamos procurar quem realmente faz isso, entende? E de novo vai ter um período de transição ou não? E esse será o período de transição. Durante o período de transição, isso vai sendo implementado gradualmente. Bem, vamos observar. Não estamos presos a nada, não temos disciplina partidária. E se vermos que Timoshenko não cumpre os compromissos assumidos, então sempre podemos colaborar com outro serviço político, talvez com um novo, que possa surgir durante o período de transição. Uma nova força não surgirá só porque alguém assobia, gostemos ou não. Valéry Tokar. Ele tem uma visão específica, ele só apareceu e onde ele está agora? Qualquer um que agora aparecer no horizonte político simplesmente será cortado, é disso que estou falando. Damos oportunidade para outros crescerem, assumindo riscos, por isso escolhemos um caminho evolutivo, não revolucionário. O risco está aí. Quem vai montar a cavalo, brandir o sabre e assumir a responsabilidade quando marginais, como os russificadores caçadores, começarem a atirar em mulheres e crianças? Eles já estão matando pessoas. Isso é um fato. Entende? Para eles não importa absolutamente nada. Eles já estão matando, torturando pessoas. Vamos retomar o período de transição, o desenvolvimento econômico e dos empresários individuais. Depois falaremos da russificação e do novo projeto de lei. Então, Denis, se imaginarmos essa situação de que o Serguei está falando e realmente houver um período de transição, seria necessário alguém que pudesse firmar contratos, apoiar agora os empresários. Se essa transição e o mandato presidencial dessa pessoa durarem 5 ou até 10 anos, já vemos ser possível. E se for o antigo poder político, as forças políticas antigas, o que Putin fará de novo em 3 anos, e quando um novo líder finalmente chegará, teremos novos períodos de transição? Como você vê isso? Precisamos esclarecer muitas coisas aqui. O período de transição pode ser entendido de maneiras diferentes por cada um. Pelo que eu sei, o período de transição na Ucrânia já começou de fato. Esse é o período de transição e quando você fala em 5 ou 10 anos, para alguns isso já não é mais um período de transição, mas sim uma espécie de usurpação do poder. Não importa quem seja o sobrenome. Se você chama isso de pós-guerra, para mim há um ponto ideológico fundamental aqui. Ou seja, se Serguei diz que escreveu para todos e quem respondesse com esse, eles colaborariam para esse objetivo específico. O problema de resolver uma única tarefa, ou seja, SAV-FOP, eu respeito a organização, mas acontece que se resolverem essa questão, então, em princípio, todos os membros do SAV-FOP ficam satisfeitos com a vida. Depois, outra organização pública pode querer algo, fazem e ficam satisfeitos. Ou seja, sou totalmente contra isso. Mudar todo o sistema por um método radical pode ser chamado de revolucionário, mas não estou convocando ninguém para ir às ruas. Ser revolucionário não exclui ser evolutivo. Um método brusco ou radical não é necessariamente revolucionário. É assim que vejo. Eleições foram anunciadas. Não quero ser idealista, mas o ideal seria reescrever a lei eleitoral. Porque 5 em um país oligárquico significa que só partidos oligárquicos têm chance. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem 1 milhão de nuances com esses majoritários. Está tudo escrito de um jeito que é difícil entender quem pode passar ou não. É isso. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Novos partidos e novas forças devem entrar no Parlamento. E lá eles vão decidir o que vai acontecer. Uns propõem uma coisa, outros outra. Mas me desculpe, se eu ficar sentado o tempo todo pensando que Timoshenko vai cancelar o imposto sobre valor agregado. Aliás, eu sou a favor do imposto sobre o lucro ou do imposto sobre transações. Eu já calculei ambos. Ser ingênuo é isso. Se Timoshenko quisesse cancelar o imposto sobre valor agregado, ela teria cancelado em 30 anos, ou ao menos tentado, mas ninguém tentou. Sou totalmente contra a política.
aqui está a Save FOP, uma grande organização, eu vou apoiá-la para conseguir alguns % para mim, digamos, ganhar alguns pontos, aparecer como um bónus. E aí os camponeses querem alguma coisa, eu apoio os camponeses, aí os médicos querem alguma coisa, eu apoio eles só para que votem em mim. Foi isso que levou à situação de hoje. Numa verdadeira democracia, vários partidos têm chance. Felizmente, hoje tudo pode ser feito pela internet, sem depender da televisão. Quanto ao financiamento, existem pessoas talvez que apoiem partidos no novo sistema, como acontece nos Estados Unidos. Existem por motivos ideológicos porque precisam disso. Tudo bem. Não, as pessoas devem contribuir por conta própria. E aqui, se você apenas anunciar uma arrecadação, acredite, assim que alguém fizer isso, vão dizer: ah, quer ganhar dinheiro? Ah, quer enganar alguém. Ao mesmo tempo, tudo bem. O que você propõe? Se o povo não veio, quem vai financiar tudo? O oligarca vai financiar. O oligarca, em 99,9% dos casos, não vai querer mudar nada. E é isso. Por isso, aonde eu quero chegar? Não quero me alongar, mas é isso que estou tentando dizer. O Sergei adota uma postura de compromisso, enquanto sou totalmente intransigente. Não se trata de mim, apenas observo a situação. A Ucrânia completa 35 anos este ano. Até quando vamos mudar de sobrenome e fazer concessões? Já sofremos muito por isso. Concordo sobre os militares no poder. Sei como isso termina. Hoje vi o vídeo chamado Sombra e pensei no Estado Islâmico do Iraque e da Síria. A bandeira é parecida, preta com branco. Eu vejo que são caras jovens, uma super edição, ou seja, uma super produção, um vídeo de alta qualidade, muitos jovens, todos com bandeiras, todos com tochas, muito desse cenário. Alguém está pagando e financiando isso. De onde vem o dinheiro? Eu sei como funciona e é assim que preparam a Ucrânia. Muitas crianças de famílias carentes são recrutadas por essas organizações a partir dos 13 ou 14 anos. Ele se achou importante ao receber uma arma e ficou agressivo com todos. Não gosta do Dorotich, Elisevich, Poroshenko, nem do Trump, não gosta de ninguém. Só pensa, com a arma sou forte, vocês me devem. Acredita, lembrei de um caso. Esses compromissos levam a isso, pois quem faz acordos financia esses caras das bandeiras pretas. Denis, em breve vou te perguntar algo, pois você disse que só após reescrever a lei da Ucrânia as eleições podem ser feitas. Essas pessoas que estão agora na Rada Suprema são capazes disso ou não? Porque hoje, repare, foi aprovado um projeto de lei que aumenta a responsabilidade criminal das pessoas por incitação à violência. Ou criticam políticos e figuras públicas que aprovaram esse projeto de lei. Você acredita que eles vão aprovar uma lei que favoreça eleições democráticas na Ucrânia? Sim, você perguntou o que é a Verkhovna Rada. Fizemos um programa recentemente e comentei que lá há centenas de deputados, cada um com seus interesses. No dia seguinte prenderam Timoshenko. Essa Verkhovna Rada é cheia de aproveitadores como a anterior. Esses são ainda mais cínicos, pois há guerra e caos total e não conseguem aprovar nada. Eu nem sabia que tinham aprovado em primeira leitura. Você fala de Tishchenko ou Yatsenko? Sim. Quem é Anton Yatsenko? Sempre atuou em licitações, começou aos 18 anos. Centenas de milhões de dólares estavam envolvidos. Em um país normal, já estaria preso, mas segue na Rada Suprema criando projetos de lei. Alguém vai dizer, você é isso, vou fazer aquilo, 10 anos, senta aí. Então pronto, façamos como no Irã. Criemos guardas, os servos do povo, forças de segurança, vistamos jovens com uniforme e comecemos a pressionar todos. Não levo a Rada a sério nem quero falar deles. Quem vai aprovar a lei? Aqui está, senhor Denis. Você está certo. Quem vai aprovar a lei? Quem? Se não for a Verkhovna Rada? Isso é um vácuo de poder, ocupado por Putin e seu exército. Quem? Você disse certo, então cancela. Quem? Se não houver um período de transição, se não houver um político, o menor de todos os males, com quem se possa negociar. E se você acha que estamos pedindo uma coisa só, não é isso. Atuamos por direitos e liberdades, focando classe média e empreendedorismo, com ênfase na liberdade, propriedade, escolha e respeito à Constituição e leis. Nossa lista de exigências no memorando é impressionante. Se a Yulia atender a isso, então eu vou garantir para sempre o futuro da minha família na Ucrânia. E agora eu penso muito sobre isso. Isso é muito importante. Você está certo? Quem vai mudar o que está acontecendo agora? Quem, entre os que estão atualmente na Rada Suprema, porque ninguém de fora vai mudar isso. E se for pelo caminho revolucionário no qual eles confiam, então esses jovens vão chegar ao poder. Eles já têm armas e fuzis automáticos, enquanto nós não temos.
Eles vão tomar o poder à força, impor uma ditadura e formar pessoas iguais a eles. Esse vácuo será aproveitado por Putin ou radicais, pois métodos radicais levam pessoas assim ao poder. Se você me contar quem, sou prático. Já escrevi dezenas de leis, lutei e sei como esse sistema funciona. Ou destruímos e, como dizem, escreveremos nossos nomes nos escombros da autocracia. Bem, isso é sempre assim, sabe? Ou usamos isso sim, realmente, pólimos sob controle e com o mínimo de vítimas. Quem vai mudar a lei eleitoral? Quem mudará a lei eleitoral? Acho que só o sistema majoritário deve existir. É tradição ucraniana. E na Maidan ocorre uma grande revolução. Isso é um modelo oligárquico. Quem vai reescrever? Vou te contar, ninguém vai revelar quem vai reescrever isso. Se considerarmos a legislação atual, só resta esperar pelo próximo Parlamento e Presidente. E depois o que ocorre? A sociedade deve sempre exigir, independentemente de quem chegue lá, se ao redor da Rada Suprema houver 100 mil pessoas dizendo não estamos satisfeitos agora no primeiro dia, aprovem de outra forma, sem agredir ninguém. Não falo disso, mas de um processo democrático normal. Quem estiver lá deve fazer isso. Só. E se disserem, canalhas entraram lá, então não faremos nada. Isso não se relaciona à prática, pois se não apoiarmos o mal menor agora, teremos o mal maior. Na pessoa de Zaluzny, ele vai assumir esse cargo, cancelar a lei marcial e continuar nesse estado. E vocês vão sair para a praça, 100 mil pessoas, esses jovens vão atirar em vocês e vão dizer que vocês são agentes do Kremlin. Falei do próximo parlamento que não pode ser formado durante a guerra. E por que o parlamento atual não pode? Vão suspender igual, criar eleições eletrônicas, agir sem regras e manter quem já está lá. O mal maior. Ou nós focamos, nos concentramos em torno do nosso mal menor e derrubamos. O inimigo do meu inimigo hoje é meu parceiro. Se eles brigam, apoio o mais fraco para derrotar o forte, já que sozinho não consigo. Isso é natural. O próprio Zelensky não mudou as regras. Elas o satisfazem. Se o Partido dos Verdes, servo do povo, respondesse, você colaboraria com eles também? Disse que há um mal maior impossível com eles, já destruíram. Então você os recusaria? Claro, eu recusaria. Admito que talvez ainda colaboraríamos com Poroshenko se ele tivesse consciência, pois começamos a castrar com ele. Impostos sobre valor agregado, conselhos de supervisão, taxas de transporte de gás e mais. Esses conselhos de supervisão criados por ele nos deixaram sem luz, energia e aquecimento. Totalmente certo. Estrutura totalmente parasitária. Se ele voltar à presidência, estaremos totalmente perdidos. Espere, ele não é presidente por isso. Mas e se admitir esses erros? Deus permite que a pessoa se arrependa e se corrija, então devemos dar essa chance. Só os santos no céu fazem tudo certo. Pergunto de novo, quem agora entre esses? Expliquei claramente o que fazer. Nos unimos em torno disso. Não é só união. Nos consolidamos com ele e ajudamos para que o menor assuma menos responsabilidades. O mal menor enfraquece o maior, criando uma chance de, com 100 mil nas ruas, pressionar esse menor, ainda sem força. Zelensky já se fortaleceu e com esses jovens fará coisas terríveis. E assim, sempre mudando o maior, chegar à mudança da legislação, permitindo novas forças políticas. Você se diz prático, mas se é assim, eu sou teórico. Então por que ainda não conseguiu isso? Dizer que Timoshenko vai cancelar o imposto sobre valor agregado também é só teoria. Bem, primeiro, por que isso não deu certo? Deu certo. E no segundo turno? A maioria da Ucrânia foi contra o maior mal, contra Poroshenko. Isso é história. Assim como as pessoas se opuseram a Yanukovych, por quê? Porque ele era o maior mal e havia pressão nos negócios. Além disso, ninguém imaginava que seriam apenas usadas. É preciso aprender que ao derrotar um grande mal, o principal é não criar outro. Não se torne um dragão ao matar um dragão. Na época, permitiram que Poroshenko surgisse. Em 2014, eu alertava, mas ninguém me ouvia quando ele apareceu de colete à prova de balas. Porque eu me lembro que ele jogou no lixo o movimento laranja. Aquilo não foi uma revolução, foi um protesto laranja, mas é chamado de Revolução Laranja. Quem acabou com aquilo?
Tretyakov e Poroshenko, que controlavam o dinheiro do Yushchenko. Eu já sabia e percebia tudo. Quando ele chegou, entendi que tudo daria errado. E a política naquela época, Timoshenko levava dólares em caixas de impressora durante a Revolução. Tudo isso também aconteceu. Espere, você conhece algum político que não recebia dólares? Os ucranianos votam com trigo sarraceno, televisão cara e outdoor. Eu participei das eleições e, por ingenuidade, fui para o sistema majoritário e entendi que quem vence é o dinheiro. Todos me diziam, Serguei, você é legal, mas veja, ele fez bancos, plantou arbustos e reformou a entrada do prédio. Eu digo, bem, eu não tenho esses recursos, então é por isso que votamos nele. É simplesmente um investimento. Investiu 1 milhão, depois tirou 10. Assim funciona a nossa política. Desculpe, mas fomos à guerra por causa delas. Chegamos à guerra por causa dessas pessoas, não foi? Fomos à guerra porque Zelensky mentiu e enganou. Se ele tivesse cumprido o que prometeu e pelo que votamos, não estaríamos nessa situação. Mas todas essas ações começaram com o primeiro presidente e ninguém as interrompeu. E assim o país enfraqueceu, tornou-se uma vítima e o inimigo atacou. Tatiana, Zelensky resulta dessas decisões. Optamos pelo mal menor, é um compromisso diante da realidade. Precisamos aceitar isso. Tudo isso junto levou ao Zelensky. Zelensky junto com Putin levaram à guerra e a guerra levou ao que estamos discutindo agora, que o Estado já está à beira do colapso. Bem, você não me respondeu. Diga, quem vai mudar a legislação? Você está falando certo? Não sei, Serguei, precisamos fazer o certo. E se você não sabe, então sobre o que estamos falando, você deveria entender o algoritmo. Eu estou te dizendo o algoritmo. Você diz para negociar com os atuais. Podemos até incluir exigências políticas no memorando para que a legislação eleitoral seja alterada. Podemos começar essa discussão. Entrego meu algoritmo. Pessoas que compartilham minha visão podem assumir e entrar na política, já que não sou político. Vai pelo sistema atual ao Parlamento ou se candidata à presidência. Não sei se atinge 5% ou não. Se ele não conseguiu 5%, então pelo menos fez tudo certo e tudo o que estava ao seu alcance. As pessoas não o apoiaram. Então dane-se, queime no fogo azul, esse país não merece viver normalmente, amo esse país, mas não posso dizer diferente. Bem, é assim mesmo. Ou seja, então perdemos a soberania, riscamos tudo. Essa também é uma das opções. Se o Partido Libertário perder, a Ucrânia vai desmoronar, então Timoshenko e Poroshenko seguirão no poder. Ela não vai ganhar. O Partido Libertário nunca vencerá. Ela não vai ganhar, pois a legislação não mudou e ninguém novo chegará ao poder. Assim, não será o menor dos males, mas sim o mal. E eles fizeram isso, desculpe, na Argentina. Olha, sinceramente, eu não sei como eles fizeram, mas eu sei que Javier Milei foi jogador de futebol, estudou para ser economista, jogou futebol como goleiro. Ele foi reconhecido pelo povo e promoveu reformas. Como isso ocorreu? Nunca fui à Argentina, mas sei que é 200%... Antes era 30 mil com o presidente anterior. Bom, veja, 200% de inflação. Então que alguém me diga, já está em 31%. Bem, em um ano eu vi, para 2025, talvez, veja, a gente sabe, é fácil falar bem de onde a gente não está. Eu não sei, eu não tenho uma fonte primária de lá, eu não posso verificar isso. Posso comentar sobre os modelos que estudei, discuti com sul-coreanos e observei nos Estados Unidos da América e Europa, Romênia e Espanha. Não é sobre isso. Se não vemos o algoritmo sobre o que falar, concordo, tudo está ruim. Queria ter uma varinha mágica para apagar tudo e recomeçar. Sim, desde que haja o risco de que a espuma, agora no topo da onda, sejam esses barbeiros barbudos de cérebros lavados, jovens. Junto com os radicais, pagos sabe-se lá por quem, vão chegar ao poder ou esse regime criminoso vai permanecer e ficar ainda pior. Os Estados Unidos não permitirão isso. Se não estivessem atentos, Zelensky já teria sido removido. Trump também não está tirando ele rapidamente. Existe o risco que você citou. Não dá para controlar todos armados. A situação é complicada. Isso mantém Zelensky no poder. Estão retirando isso dele aos poucos. O algoritmo mostra, surge um novo partido, talvez libertário, com essas ideias que competirá nas próximas eleições. E perde.
Ela perde porque as eleições são feitas contra ela. O sistema eleitoral é feito contra ela e ela perde. Ela não tem acesso. Veja, ninguém vai cancelar a mobilização aqui. Ninguém vai cancelar o controle da mídia. Ninguém vai cancelar o oligarquismo. E todos eles não vão permitir que um novo jogador chegue ao poder. Olha em um segundo. A barreira de passagem é de 5%, sim. Se 5% das pessoas, agora não estou pronto para falar em números absolutos, não estou pronto para dizer quantas milhares de pessoas são. Eles vão marcar seu voto, o partido vence, se não marcarem, não vence. Se não houver no país 5% dos eleitores que queiram essas mudanças. Sobre o que estamos falando? 5% na Rada Suprema não decide nada, só garante que recebam salário. 5% é uma bancada de 30 pessoas. Eles não influenciam em nada, absolutamente. Vocês ficam sentados no sistema antigo. Aqui cabem 30, mas na rua 100 mil os apoiam. Eles não vão ficar parados, pois a maioria aprovará uma lei para fuzilar, como já fizeram com o código. Não, bem, isso é o que vocês acham aí. Isso já acontece na Ucrânia. O Berkut tomava decisões, saía e matava centenas, enquanto radicais também atiravam. Isso já é outra história. Por isso dizemos, Timoshenko, você pode. Não, Timoshenko. O menor dos males deve ajudar. Precisamos aproveitar a chance. Achávamos Zelensky melhor que Poroshenko. Concordo com sua opinião sobre Poroshenko. Foi assim mesmo. Agora a Timoshenko promete uma economia libertária como na Argentina, mas seguirá aliada aos oligarcas. Você disse que isso está certo e aquilo errado. Tatiana, deixa as pessoas comentarem. Certo que escrevam. Está tudo errado. Por que Zelensky ficou tão exaltado? Porque em 2019, quando ele mudou de rumo drasticamente, as pessoas não saíram para influenciar. Essas 100 mil pessoas não saíram. Se tivessem saído, e não teriam deixado os oportunistas reescreverem todo o programa dele em 180 graus. De repente, exército, língua, fé. Ele mudou drasticamente. Antes dizia que não havia problema com a língua. Agora concorda totalmente com o artigo 10 da Constituição sobre a língua russa. Você já é quase de segunda ou terceira categoria. Mas ele já estava dizendo outra coisa. Ele dizia para não mexer com os MEIs, mas mudou de ideia e as pessoas então não apoiaram. Nós, microempreendedores individuais, protestamos em setembro. Disseram que éramos cambistas defendendo nossos interesses. Se 100 mil pessoas tivessem saído na época, Zelensky não teria conseguido. Sabe por que não saíram? Porque 95% da mídia era controlada pelos Soros. A televisão era importante, mas isso mudou. E ainda está sob controle dos Soros. Fiala controla 95% da mídia, junto com Pinchuk. Não há acesso. Fiala controla o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Fiala controla a Procuradoria Especializada Anticorrupção. Fiala já até controla o Serviço de Segurança da Ucrânia, porque todos eles se juntaram, estão completamente dominados pelos sorosistas. Até Maniuk foi colocado no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia. E o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia é Soros, é a Fundação Renascimento, que comprou todo mundo. Não é tão simples. Lá há total cooperação com o FBI. Eles foram criados pelos sorosistas, Trump chegou em setembro e agora há um novo supervisor do FBI. E não é tão simples como você diz, há influência lá, mas também há outra influência. Bem, por enquanto vemos a influência totalmente seguindo a cartilha de Soros e Fiala Pinchuk. Talvez eles estejam tentando lá, mas não está dando certo. A situação nos Estados Unidos da América é difícil. Trump está por um fio, pode sofrer impeachment se perder no Congresso e os sorosistas podem voltar. Por isso eles ficam, sabe, sentados com uma bunda em duas cadeiras. Esse é o problema. E aqui realmente está acontecendo apenas uma barganha. Há um acordo com Zelensky que Trump pressionou seriamente e Zelensky já está cedendo. Para não ceder, ele agora sofre pressão dos sorosistas. Maliuk, o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia e a Procuradoria Especializada Anticorrupção estão pressionando. Vamos ser francos, por que atacaram Timoshenko? Não estou defendendo ela. Tenho certeza de que Maliuk estava envolvido. Bem, aconteceu que o Serviço de Segurança da Ucrânia estava no comando. Eles sempre andavam conosco e ainda há pessoas decentes lá. Aquelas pessoas meio termo, como costumamos dizer. Ele permaneceu no gabinete, distribuindo pistolinhas aos deputados e achava que controlava a situação por ter um acordo com a turma dos Soros. Se Yulia não tivesse dado os 11 votos, ele não teria sido destituído. Mas ela deu, e sem esses votos, nada teria acontecido. Disseram para começar, pois Fiala, Soros e Pinchuk negociam com Zelensky e não deixam ele ir totalmente para Trump, apesar de estarem prontos para isso.
Essa informação também veio de fontes confiáveis para mim. Do Serviço de Segurança, eles estavam prontos para acusar Zelensky de forma forçada depois, dizendo que ele estava entregando a Ucrânia. Essas forças radicais, com as de segurança e órgãos anticorrupção da Ucrânia, teriam seguido ele para afastá-lo e seguir lutando até o último ucraniano. Porque isso é um fato como é. E ela, Zelensky, Timoshenko, ela não está absolutamente do lado do Zelensky, mas ela entende que é preciso pressionar esse governo. A maioria das pessoas está pelo dinheiro. O mais interessante é isso. A maioria das pessoas está pelo dinheiro. E no governo, a maioria das pessoas é gananciosa e está pelo dinheiro. Poucos são idealistas e estão prontos para se sacrificar. Mas Trump está pelo dinheiro, pelos interesses, pela nobreza, por tudo ao mesmo tempo. Denis, você acha que ele está por um fio, como disse Sergei? Não, ele não está por um 2026, será um ano de grandes acontecimentos. Sergei está certo ao dizer que, se perderem, os republicanos podem anunciar impeachment para Trump, o que faz sentido, mas as eleições intermediárias são em 3 de novembro. Tatiana, é importante recuar para explicar. Não citei sorosistas e 95% da mídia à toa. Sergei até concordaria com ele conceitualmente, mas ideologicamente não. O que ele diz faria sentido na antiga Ucrânia, mas agora a situação mudou. Deixe o Sergei falar quantos milhões ou centenas de milhares de visualizações tem no canal do YouTube por mês. Depois compare com os números do próprio Fiala e veja que boa parte das visualizações dele no YouTube é considerável. Tenho cerca de 2,5 a 3,5 milhões de visualizações por mês, pois lanço algo a cada 3 ou 4 dias. É isso que quero dizer. Zelensky está acabando com a televisão, o que nos ajudou, pois as pessoas foram para o YouTube. Agora eles consomem fontes de informação diferentes. Se ainda houvesse canais oligárquicos, seria mais democrático, concordo, mas só empurrariam outro tipo de porcaria. E porquê? Sergei, não acho que ele esteja errado, só quero que as pessoas entendam isso. Atualmente vivemos um tempo informacional diferente. Mesmo no sistema antigo, 5% podem ser reunidos. Resistências são compreensíveis e acontecerão. Mas se 5% dos eleitores não querem mudanças, sobre o que podemos falar? É ingênuo pensar que alguém lá, ou Timoshenko, fará isso agora. É absurdo. Por isso insisto que o país está agora numa situação em que ou as pessoas entendem radicalmente que tudo está indo errado. Nem falo de reformas, o país não é reformável, não há o que mudar, só começando do zero. Ou é assim, ou não é de jeito nenhum. Agora ficar sentado pensando, Donbass e Crimeia precisam ser devolvidos. Quando devolverem, eu vou viver bem. Agora poderia não ter luz nem com Donbass e Crimeia, nem gás, nem nada do resto. As pessoas devem pensar em si mesmas, não em Donbass ou Crimeia, mas no fato de não terem luz e aquecimento. É assim que a Ucrânia deveria agir. Territórios existem e precisam ser bem-sucedidos. Não adianta dizer não pode privatizar porque os oligarcas vão controlar tudo. Isso não pode, porque pronto. Então, como eu disse, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Se eu perder, em termos de mídia, não sei como vai ser, então é isso. Gente, mas isso depende de vocês? Mas depende muito das pessoas e de nós também, por falarmos corretamente. Para quem entende, pegue uma caneta e escreva. Para mudar qualquer legislação, você precisa de 226 votos, né? Qualquer uma, 226 votos. Eu disse para não mudar, Sergei, no atual. Você disse, ninguém virá para as eleições, serão novas eleições em novo formato, 226. Mesmo que vocês, com o sistema atual, consigam 5%, isso é no máximo 30 votos na Rada Suprema. Mesmo que sejam 10, o que eles podem fazer? Nada. Se aparecerem simplesmente 30 ou 50, nada. Ou até 100, que vão gastar 400 mil hryvnias por mês cada um. Ou seja, é absolutamente necessário que a maioria venha. Os libertários vão assistir ao YouTube, talvez votar ou apoiar, mas isso não muda nada, exceto para quem crescer em cima deles e encontrar um acordo com ele e exigir. Isso é uma possibilidade, porque todo o resto é um caminho radical, que traz ainda mais vítimas, guerra civil, e Putin chega aonde quiser montado em seu cavalo. Leremos a história. Tudo se repete em espiral. Vocês nunca terão 226 votos para mudanças positivas. Mesmo com 30 libertários propondo boas leis e 100 mil apoiando, isso não muda. Não vai acontecer.
vão atirar, porque a maioria vai tomar uma decisão, como fez em 2014, e a Berkut, esses jovens de preto e branco que você mencionou, vão começar a atirar. Você entende onde está o perigo? Veja, Sergei, você está tentando levar o método ou caminho de que falo direto a consequências fatais. De que outra forma? Você não percebe que agora é assim? Ou manda ou está perdido. Agora tudo já está tão radicalizado que tudo está no limite entre a vida e a morte. Bem, nem vamos citar, sabe, a situação de hoje. Pois é, por isso você logo vira agente do Kremlin. Eu sou agente do Kremlin, recebo ameaças, não sei você. Penso igual, sei bem, você é agente do Kremlin, eu também. E se os radicais chegarem até nós, na melhor das hipóteses, vão atirar na nossa cabeça, se não nos torturarem. Mas isso é um fato, e sobre os libertários serão fuzilados antes de se aproximarem. Simples assim. Espere, e a Timoshenko vai ser presa, então sobre o que você está falando? É mais difícil prender ela, é mais difícil prender alguém assim, porque ela já é conhecida. Ela tem seu próprio sistema, estrutura, e ela tem dinheiro, você está absolutamente certo. Ela tem dinheiro, amigos, ela tem. Se entra o Partido Libertário, eu chamo assim de forma condicional, porque eu apoio essa ideologia. Se um partido com essa ideologia segue as regras, mas não recebe apoio, nas próximas eleições podem entrar pessoas totalmente diferentes. Desculpe, a ligação caiu, desculpe. Estou ouvindo. Se quiser entrar, pode falar. Sim, 30 membros do partido, vamos chamar assim, 30 membros da bancada entram no parlamento desses de quem estou falando e eles não conseguem nada. Então, nas próximas eleições podem entrar 150 pessoas, ou pode haver eleições antecipadas, as pessoas vão ver, esses 30 estão fazendo tudo certo. Então, nas antecipadas, vamos colocar 150 lá. Entende? Não é um caminho revolucionário, como você disse, mas é o correto. E você fala em negociar com o diabo que traiu a Ucrânia por 35 anos? Bem, pode-se pensar assim. E onde você está, eu serei o pessimista e você será o otimista. E quantos desses 30 que você vai colocar lá vão se corromper? Você já lidou com ucranianos? Veja como todos mudaram de lado facilmente, mas respeito você porque não faz isso. Veja quantos falantes de russo, só para chegar ao poder, renegaram mãe, pai, canção de ninar e de repente passaram a falar ucraniano. E depois de assumirem o poder, será que não mudariam de lado outra vez, já que traíram até a família? Eu sou realista, por que você não continua? Vamos falar dessas pessoas que querem poder e vão tentar conquistá-lo mostrando muito dinheiro. Pagavam 10 mil por mês, agora vão dar 20 mil para alguns. Dos 30, talvez só 10 fiquem, e isso vai decepcionar as pessoas. Lembre-se de 2014, as pessoas chegaram. Parasiuk, Havrilyuk, por quanto eles foram comprados? Muito rápido. Havrilyuk e Sergei não podem ser do Partido Libertário, assim qualquer um pode. Olha, eu sei, eu vejo quem está no Partido Libertário, quem mudou de lado. Antes, um falante de russo defendia a língua comigo. Agora, sou eu quem mais a defende, mas na verdade defendo o artigo 10º da Constituição, não a língua russa. E eles abandonaram seus princípios de repente. Abandonou o pai e a mãe. Para mim isso é ser canalha. Ele vai acabar abandonando todos. Então por que você se gaba? O russo está na nossa Constituição, pois o país é multinacional. Se você é judeu, diga que é judeu, não vista a camisa bordada, não mude de lado. Se você é russo, e daí? Você vive aqui, nasceu aqui, é cidadão da Ucrânia, mas todos eles mudaram de lado. Eu apoio você e concordo, mas não é idealismo. Só acho que devemos fazer o certo e deixar nas mãos de Deus. E você está sugerindo fazer um acordo com o diabo. Eu não quero. Seja o que for, é a vida de alguém, é para onde vou, guerra civil. Para mim, como uma pessoa centrista, a coisa mais importante é a vida humana. E eu tenho medo de que, seja o que for, isso acabe. Para mim também, escute, se for esse o caso, então que a pessoa junte suas coisas, se possível, e saia da Ucrânia para salvar sua vida. Por isso defendo a abertura das fronteiras. Mas eles não querem. Já disseram que, mesmo após a guerra, manterão as fronteiras fechadas por 2 ou 3 anos. Além disso, quem apoia essa doutrina? Estados Unidos, Alemanha e França, pois nossos imigrantes estão nos Estados Unidos da América. Converso bem com eles e ainda bem que não fui.
Meus conhecidos agora se escondem e não saem de casa, mesmo tendo senha, têm medo de sair. Eles ignoram a senha. Você percebe o duplo padrão? Não precisam dos nossos migrantes, vão devolvê-los à Ucrânia e ficaremos lá como numa prisão. Essa é a posição dos Estados Unidos. Bem, você está um pouco enganado. Eu só estou por dentro dessas coisas. E não é tudo tão simples quanto parece. Eu sinto pelas pessoas, não é tudo tão simples quanto parece. Tatiana, ficamos presos nisso. O que vem a seguir? Eu queria perguntar para você, Denis, como mudar o sistema para que não aconteça o que o Serguei está falando. Serguei afirma que os deputados vão chegar ao poder, votar e dar 20 ou 30 mil. Se agirmos com consciência, com honra, com justiça, veremos aonde vamos chegar. Como organizar o sistema para que esse esquema de corrupção no governo, na Rada Suprema, nos conselhos regionais não exista? O que fazer? Discutir conselhos regionais é uma coisa, Rada Suprema e corrupção, outra. Só posso prosseguir se você perguntar sobre os deputados do povo. Sérgio, discutindo o parlamento só funciona com as pessoas certas. Só as pessoas certas podem mudar o sistema, melhorando ou se juntando a ele. Posso ser otimista e Sérgio pessimista ou vice-versa. Não quero ofendê-lo. Já apresentei um programa com Lyubarski e ele tentou o tempo todo me... Mas aí o Putin não vai concordar. Eu digo que o Putin vai concordar. Ele diz que o Putin não vai concordar. A decisão cabe às pessoas. Eu apoio uma ou outra. Por isso, só as pessoas certas, as pessoas que votam, quero dizer, elas só precisam usar a cabeça. É algo banal, mas é assim. Quando mísseis caem, falta luz e alguém participou da minha live anterior. Denise, o que acha? Devemos apoiar a senhora Timoshenko como melhor compromisso? Basicamente com as palavras de Serguei. E aí passam 2 dias e Timoshenko está sentada em dólares sob as câmeras. Eu sei o que faria. Tenho uma receita prescrita há muito tempo e quando falo para quem vai ao poder, eles se assustam comigo. A receita é simples. Publicidade é essencial na política, seja qual for o cargo. No juramento de servidor público, você assina um item em que concede o direito a qualquer pessoa, de qualquer forma, de investigar o estilo e os detalhes da sua vida e da sua família, dos parentes mais próximos, esposa, pai e mãe, e você permite que isso seja divulgado de qualquer maneira. Como servidor público, se quero assumir o cargo, posso contestar essas ações na justiça. Você já fala em eliminar a corrupção do sistema, mas esse método não funcionará e é sobre isso que discutimos. Vai funcionar, só que tem medo dele. Só isso, nós já sabemos como é. Agora alguém coloca uma camisa bordada, conta uma história bonita para vocês e pronto. As pessoas só leem manchetes. Ninguém vai saber quem é o pai dele. A câmera não vai funcionar. O que fazer com a informação? Funciona. Nós fizemos e deu certo, inclusive na operação contra o contrabando. Você entende? Ninguém vai querer trabalhar. Certo, porque uns vão roubar, mas também vão oficiais. Você e outros que só querem registrar o nome. Não entrarei em um sistema podre feito para esse trabalho. Denise, e você iria para que sua vida fosse completamente ilustrada pessoalmente? Publicamente, para que fosse público. Eu já sou uma pessoa pública. Então, qual é a questão? Para onde você viaja? A que horas acorda de manhã? O que faz? Não, Tatiana, espere. Agora estamos falando de uma coisa. Corrupção no plenário do parlamento é exclusivamente o que está na cabeça de um deputado específico. Serguei está falando sobre corrupção no sistema, quando há um funcionário público que controla algum recurso. Não. Corrupção em geral. Olha, você diz que precisamos votar em uma pessoa, mas como? O que você diz que está na cabeça dela? Como sabemos o que a pessoa tem na cabeça? Mudou de lado, rejeitou os pais e trocou o russo pelo ucraniano para se encaixar. Quer mexer na cabeça dele? Não importa. Câmeras em todo o local de trabalho. E não é só câmera, não é só câmera. Isso significa que eu tenho o direito, mas agora é proibido, em qualquer lugar, gravar com uma câmera escondida, onde o deputado anda, com quem ele fala, gravar ele. Mas agora é proibido por lei gravar. Agora é proibido. Serguei, ele vai sentar agora, vai pegar o smartphone no banheiro e vai mandar mensagem para quem precisar. No banheiro vamos pôr uma gravação. Gravar um funcionário público já é crime, entende? Mas apoio poder gravar e divulgar. A situação vai mudar. Fizemos um bloqueio ao contrabando. Quando o fiscal tinha uma câmera, ele estava ocupado trabalhando, não jogando Tetris ou outro jogo.
Os deputados também. Temos direito de saber tudo. Assim descobriremos por que o carro está no nome da sogra. Por que o Stefanchuk alugou um apartamento para a tia e dá para ir lá também? Mas essa é uma ferramenta específica, que ninguém queria. E com quem quer que eu converse, quem vai para o governo? Você está pronto? Não, imagina. E se eles souberem tudo, vão descobrir quem você é, se é ucraniano ou não, se fala russo ou não, porque nos enganam. O Zelensky nos enganou, ele só se disfarçou e agora vão se disfarçar de novo. E até admito que agora vão nos enganar de novo. Mas depois vamos ver, pare! O que faremos com isso? Já descobrimos muito. Gravações do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, operações Mindit, gravações de Timoshenko, suspeitas, mas nada avança. O que fazer com essa informação após descobri-la? Nós não sabemos, nós não sabemos. Ninguém nos deixou ouvir 1000 horas. Disseram que seriam 1000 horas, mas só mostraram 35 minutos. Sejamos sinceros. E é porque nessas milhares de horas disseram que o rei Midas ou Zelensky deveria estar lá, assim como Alibaba e outros, mas não deixaram ouvirmos. Só poderemos avançar quando ouvirmos todos. Essa é uma questão exclusivamente para o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia. Você deu um bom exemplo com a alfândega, que os espectadores saibam. Aqui está a sugestão de Sergei Dorotich, colocar câmeras na alfândega e controlar. E agora a proposta de Eliseyevich. Tarifa de importação de 10% para tudo, mesma para todos e qualquer quantidade ou finalidade. Fiscalizar só drogas e armas proibidas. E por que instalar câmera? Quem vai querer fazer mais barato se você pagou 10% e está honesto? 10% é um valor alfandegário alto. Muitos produtos entram na Ucrânia com valor 0 e você fala 10. Espere, tudo fora das cotas europeias. Negociações com a Europa dentro das cotas são outro caso. Além disso, produtos de importação crítica entram com tarifa alfandegária 0, como portadores de energia, metais preciosos e itens não fabricados na Ucrânia. Não dá para fazer assim. Já tivemos o escritório de soluções simples. Tomaram tantas decisões lá que nem dá para contar. Eu, por exemplo, senhor Eliseyevich, eu realmente acho, minha posição é 0. Tudo deveria ser importado para a Ucrânia com tarifa alfandegária 0. Eu acho que não deveria existir. Depois, é só cobrar o imposto sobre a venda, não vejo motivo para impor algo diferente. Eu apoio isso, né? É uma boa proposta. Então, não precisamos mais da alfândega, mas temos cerca de 75 mil agentes. Por que precisamos de tantos? Vou te dizer, pois você citou exemplos específicos. Mas a maioria dos produtos paga imposto sobre valor agregado de 20%. Esse é o tipo de catálogo de tarifas. Você não paga pelo invoice. Você paga pelo catálogo do idiota que está lá sentado. E o meu sistema é acabar com isso. Depois proponha 0%. O imposto sobre valor agregado, a gente descarta imediatamente. Eu sou contra o imposto sobre valor agregado. No geral, eu sou a favor do sistema americano, com exceção do imposto sobre propriedade. O imposto sobre valor agregado, a gente não considera. Mas vou falar mais uma vez sobre a tarifa alfandegária. Na verdade, é a tarifa alfandegária média. Posso estar enganado, mas naquela época fizemos uma pesquisa em 2009 e era menos de 10% em média, porque tem um papel. Não dá para medir assim. Muitos produtos com a União Europeia já têm tarifa 0. O importante é simplificar e baratear o que ainda é tributado. 0 é 0. Lá tem como cobrir o orçamento. Mas câmeras não são a solução. É a solução. E como você vai controlar isso sozinho? Isso é óbvio. Elas já estão lá de qualquer jeito. Não, elas não estão lá. Não estão penduradas com cada funcionário. E como elas estão penduradas? Não, estou falando dos agentes da alfândega. Não, sobre todos. Com os buzificadores, há uma câmera instalada. Você pode assistir online? Ela precisa estar com IP aberto. Qualquer vovó pode entrar, assistir e anotar sem nada para fazer. Isso deve funcionar assim, não como quando o chefe coleta esses vídeos. Depois, a inspeção estatal de transporte é cortada. Ela foi eliminada 2 anos atrás, como vocês lembram. As câmeras também mudam, só ficam as abertas, com o IP gravado na nuvem e acesso para todos. Só assim ele vai trabalhar de verdade, sem enrolação. Vamos registrar tudo e tirar as restrições da fiscalização. Agora, até vocês, ao falar com um funcionário público, podem ser enquadrados se gravarem a conversa sem avisar.
É preciso informar antes de gravar. Na Ucrânia, não é permitido gravar conversas telefônicas. Quando me ligam, o Código Penal proíbe que eu grave a conversa. Vocês entendem? Quero registrar essa conversa, mas essa função está bloqueada aqui, tanto no iPhone quanto em outros smartphones, enquanto em países como Tailândia e Índia está disponível. Aqui não há democracia nem liberdade de expressão. E nós nunca tivemos democracia. Além disso, a democracia é limitada na Europa e América. Comparando com ICE, respeito Trump, pois ele prioriza a América, onde há democracia atualmente. Tem alguns desvios também. Não devemos confundir assuntos internos com não cidadãos. Todos detidos pelo ICE são estrangeiros, é diferente. Se há problemas ali, também não gosto. Mas dizer que não há democracia por causa das ações do Immigration and Customs Enforcement está errado. Concordo. Ele defende os interesses dos seus eleitores. Trump faz o mesmo, e quem não tem passaporte não é seu eleitor. Acho muito rígido matar alguém apenas por ser ilegal, mesmo trabalhando, pagando impostos e sem infringir a lei. Eu concordo com você sobre essa questão? Mais uma vez, a situação é que a única transparência, e eu acredito que sim, é um caminho evolutivo. Se você me explicasse o resto, talvez eu concordasse, mas não vejo um algoritmo apostar que o povo será mais transparente. Ai, meu Deus. Vamos passar adiante, vamos acreditar nas pessoas, vamos acreditar. O que vocês acham sobre a nossa conversa, sobre como escolheram o líder radical moderado? Escrevam no que vocês estão apostando. Encerramos com essa pergunta, pois é importante para todos e sempre surge nas transmissões. Quando a guerra vai acabar? Quero perguntar o seguinte para vocês. Quando Donald Trump vai sair do processo de negociação na Ucrânia? E vou sugerir algumas opções de resposta para vocês. Quando a Ucrânia alcançar paz total e acordo e Donald Trump não tiver mais interesses econômicos no país. Ou quando ele se decepcionar tanto com Putin quanto com Zelensky, se cansar deles e simplesmente sair desse processo de negociação. A primeira opção, só após o fim da guerra. Estão sendo investidos muitos recursos e a equipe do Trump se dedicou muito. Essas pessoas não deixariam as negociações facilmente, pois sair agora seria perder para Putin. Agora Putin está sendo colocado em seu lugar pelas ações de Trump na Ucrânia, Irã, Venezuela e outros lugares. Isso seguirá mundialmente. Para Trump já é tarde para sair. Ele teve a chance de sair logo no começo, quando as coisas não estavam dando certo. Isso foi no final da primavera do ano passado, começo do verão. Mas ele não saiu e agora não tem mais saída, só entrada. Sergei, você concorda com essa posição? Você não mencionou outro ponto. Trump é um empresário. Ele considera que os Estados Unidos da América investiram dinheiro na Ucrânia. É um ótimo investimento. Ele sairá desse processo ao vender o investimento por preço maior e lucrar nas negociações com China, Rússia e esses comerciantes. Ele vai sair e vejo que essa posição é correta para os Estados Unidos da América, mas muito dolorosa para a Ucrânia. Somos apenas moeda de troca. Tudo se resume a negociações. E tem mais. Eu tenho uma informação ruim, que a grande maioria agora do círculo republicano está pronta para negociar a Ucrânia e nos entregar à Rússia por certos outros acordos. O que quer dizer nos entregar à Rússia? Esclareça, por favor. Nos deram duas opções nas quais preciso confiar. O destino me fez cruzar com pessoas respeitáveis. Temos duas opções. Ou eles nos pressionam e conquistam pela força, ou expandem politicamente com eleições, trazendo forças não totalmente pró-Rússia, mas amigas da Rússia. Se seguir o caminho militar, perde-se a soberania e cada território conquistado será incorporado à Rússia pela Constituição russa. Eles não vão repetir o erro do século XX de permitir uma Ucrânia que os incomode. Esse tipo de expansão política ajudará a manter a soberania, semelhante ao caso da Bielorrússia. Mas só esses métodos estão sendo considerados agora. Até agora, não houve acordo final com a Rússia para integrá-la ao mundo ocidental. A Rússia também está negociando e equilibrando entre a China e os Estados Unidos da América, tentando aproveitar a situação e a cada dia se torna politicamente mais influente, como um trunfo de ouro.
Agora somos só objeto de negociação? Como diz Sergei, definitivamente não. A Ucrânia, existe negociação, pode-se chamar assim, é uma questão de afastar a Rússia da China. São muitas coisas diferentes da diplomacia de vai-vem. Se isso acontecer aqui, então ali. Se aquilo acontecer ou não acontecer, e assim por diante, uma cadeia de eventos. A Rússia vai oferecer mais pela Ucrânia e pronto. O caso de Sergei não se aplica, pois a Rússia é mais rica e poderia há tempos ter oferecido mais aos Estados Unidos da América do que faz na Ucrânia, além da questão geopolítica. A Ucrânia, maior país da Europa ao lado da Rússia, vive em caos e pode ser americanizada. Assim como Israel no Oriente Médio, a Ucrânia será na Europa Oriental. A Polônia já está praticamente se tornando assim. Esse é um jogo de longo prazo, né? Os Estados Unidos trabalham com 20, 30 anos de antecedência. Não falei que era para vender apenas uma coisa. Veja novamente. A Rússia precisa ser separada da China, pois isso é mais geopolítico do que econômico. Agora, Trump tem o suficiente com a América do Sul, que supre basicamente todos os recursos de que precisa. A Amazônia cobre toda a tabela periódica, mas não é isso que interessa a ele. Ano de 2035, eu sei claramente, isso está escrito na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos da América, o confronto com a China. E estamos falando sobre o arsenal nuclear. Ano de 2035. No caso da China, eles seguem exatamente como os chineses estão cumprindo os planos agora. O arsenal nuclear da China deve se equiparar ao dos Estados Unidos. Esse é o trunfo da Rússia, referente ao arsenal nuclear russo. Ruim, torto, defeituoso, aquele que metade pode nem decolar nem disparar, mas a outra metade vai disparar. Esse é quem vai ditar as regras, esse vai ser, bom, não o rei do morro, mas pelo menos a palavra dele vai ser decisiva. E é disso que estamos falando agora, e é por causa disso. Houve uma discussão nos bastidores quando perguntaram: vocês vão entregar a Ucrânia? Os poloneses presentes perguntaram: vão entregar a Polônia também? Disseram: e a Polônia também entregaremos. Por isso, os poloneses sabem e estão alarmados. Denis, você tem algo a acrescentar? Não. Estamos registrando tudo isso e depois a vida, o tempo vai mostrar. O tempo mostrará quem está certo. Deixem as pessoas falarem. Deus decide. Tem mais perguntas um para o outro? Eu não tenho. Bem, só tenho uma pergunta. Eu acho que é muito importante que, bem, primeiro, apesar de tudo, mesmo que tenhamos tido divergências, quero homenagear o Sr. Eliseevich por manter a postura, algo muito importante na política atual. Os ativistas sociais costumam passar rapidamente. Pelo que lembro, poucos permanecem, mas você mantém sua posição, o que é muito importante. Mas ainda assim, eu pediria que, já que você tem um megafone muito poderoso, os canais locais ouvem você, você tem uma ótima maneira de apresentar as informações, sua retórica é convincente. Mas é muito importante que você também forneça um algoritmo claro de ações, porque até agora nossas avaliações coincidem completamente, mas eu proponho um algoritmo claro, como um praticante de como alcançar isso. Bem, eu sei até mesmo como reunir pessoas para uma ação. Eu sei que é preciso passar pelas fileiras, fazer reuniões e em todas as minhas declarações, quando abordo um tema, eu faço uma proposta. Foi assim que me ensinaram. Ao abordar um tema, é importante ter um algoritmo de solução, preferencialmente com duas opções. E isso é fundamental. Eu considero você um formador de opinião. É importante que os formadores de opinião deem um algoritmo claro de ações e ações reais na prática. Esse é o único pedido. No geral, nossas avaliações coincidem. Obrigada. Se não há mais perguntas ou desejos, agradeço por terem participado. Obrigada por acompanharem o canal Liberty Ucrânia e compartilharem suas ideias. As pessoas comentam muito sobre você. Sempre há comentários ativos, tanto positivos quanto negativos. Mas isso significa que você está em evidência, em destaque e que sua opinião interessa às pessoas. Obrigada pelas palavras, comentários e likes. Até a próxima. Obrigado, tudo de bom. Até logo.